O poder dos salmos e suas energias. O poder sagrado dos salmos e as mais poderosas orações estão em um só e-book. O link está aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Você precisa desse conhecimento hoje mesmo. Salmo 76. Em Judá, Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Resplendes de luz, és mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua repressão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram. Somente tu és temíveis. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantastes para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra, até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 77. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgatastes o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram até os abismos estremecerem. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. O redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiastes o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 78. Povo meu, escuta o meu ensino. Inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e com Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que,
a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, virarão as costas no dia da batalha, não guardarão a aliança de Deus e se recusarão a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram que ele tinha feito as maravilhas que lhe havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez água erguer-se como um muro. Ele os guiou como nuvem de guia e com luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluía água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejassem comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se e atacou Jacó com fogo, e sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de ave como a areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com morte, eles buscavam com fervor, se voltando-se de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhe as maldades e não destruiu. Uma vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-lo totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebelde contra ele no deserto e entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoã, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e não mais conseguiam beber das suas águas. Enviou enxames de mosca que os devoraram e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, aos seus rebanhos aos raios. Quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação, hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas do Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto.
Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, destruiu-lhe as terras por herança, e deu suas tendas às tribos de Israel para que neles habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram os seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como seus antepassados confiáveis, como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idolatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúme. Sabendo-o Deus, enfureceu-se e rejeitou-se totalmente a Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló e a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e ao seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro exaltado pelo vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e o entregou permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, ao qual amou. Construiu o seu santuário como alturas, como a terra firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, no pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel e sua herança. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos motivo de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre, arderá o teu ciúme como fogo. Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venham depressa ao nosso encontro, a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais os nossos vizinhos, as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração, cantaremos os teus louvores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo capítulo 80. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentastes com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos.
Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxestes uma videira, expulsastes as nações e a plantastes, limpastes o terreno. Ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Por que derrubastes as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira. Da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizestes crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que pusestes a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizestes crescer. Então, não nos desviaremos de ti, vivificai-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus.